Um magnata arrisca a vida para salvar uma mulher presa em um incêndio devastador. Quando ele finalmente a retira das chamas e vê seu rosto coberto de fuligem, seu mundo desmorona. É sua ex-esposa, a mulher que ele amou e perdeu, agora grávida de gêmeos, idênticos a ele. A noite caía sobre o Rio de Janeiro enquanto nuvens escuras se acumulavam no céu, prenunciando a tempestade que se aproximava. As primeiras gotas de chuva batiam nos vidros do apartamento de Gabriela Alves, no 12º andar do edifício Vista Mar, uma das construções mais elegantes do bairro da Urca. Da janela de sua sala, ela contemplava a cidade iluminada, que se estendia a seus pés como um mar de luzes piscando sob o manto cinzento da tempestade. Com uma mão, ela acariciava suavemente seu ventre inchado de 8 meses. Os gêmeos se moviam inquietos naquela noite, como se sentissem a eletricidade no ar. Gabriela sorriu ao sentir as pequenas patadas sob sua pele. "Calma, pequenos", sussurrou ela. "Logo estaremos todos juntos." O apartamento era decorado com um gosto requintado, mas simples. Telas inacabadas apoiavam-se contra as paredes e em um canto havia um pequeno ateliê de arte instalado. Os materiais, pincéis, óleos e aquarelas estavam cuidadosamente organizados, refletindo a meticulosidade de sua dona. Sobre uma mesa descansavam vários esboços para sua próxima aula na escola local, onde trabalhava como professora de arte. Gabriela, ou Sofia, como se chamava antes de desaparecer, serviu-se de um chá de ervas e sentou-se no sofá em frente à janela. O trovão que retumbou ao longe a sobressaltou, fazendo com que derramasse algumas gotas sobre seu vestido azul claro. A chuva começava a cair com mais força, batendo ritmicamente contra os vidros, criando uma melodia hipnótica. Enquanto isso, a poucas quadras de distância, uma limusine preta avançava lentamente pelas ruas molhadas. Dentro dela, Francisco Mendes revisava distraidamente alguns documentos, enquanto seu motorista desviava do trânsito noturno. O reflexo das luzes da cidade dançava em seu rosto angular, destacando suas feições marcadas e a determinação em seus olhos escuros. "Senhor, há um congestionamento à frente", informou o motorista. "Parece que há algum problema na Urca. Pegamos uma rota alternativa?" Francisco ergueu os olhos de seus papéis e olhou pela janela. As gotas de chuva distorciam a imagem exterior, mas ele conseguia distinguir as luzes vermelhas e azuis de veículos de emergência ao longe. "O que está acontecendo?" E perguntou sentindo uma estranha opressão no peito. "Não tenho certeza, senhor. Parece ser perto do edifício Vista Mar." O nome provocou em Francisco um súbito arrepio. Ele morou ali por 5 anos, incluindo os 3 de seu casamento com Sofia. O apartamento no 15º andar havia sido seu lar, o lugar onde planejaram formar uma família antes que tudo se desmoronasse, antes que ela desaparecesse sem deixar rastro. "Aproxime-se o máximo que puder", ordenou, guardando apressadamente os documentos em sua maleta de couro italiano. A limusine avançou lentamente até que lhes foi impossível continuar. Francisco baixou o vidro e o cheiro de fumaça invadiu imediatamente o interior do veículo. Ele olhou para cima e viu com horror como línguas de fogo emergiam dos andares superiores do edifício. Uma coluna de fumaça negra se elevava em direção ao céu tempestuoso, misturando-se às nuvens escuras. "Meu Deus!" e exclamou, sentindo seu coração acelerar. Sem pensar 2 vezes, ele abriu a porta e saiu para o aguaceiro. Seu terno de grife ficou encharcado em segundos enquanto ele corria em direção ao edifício, ignorando os gritos de seu motorista que pedia para que ele voltasse. A chuva batia em seu rosto com força, mas ele mal a sentia. Algo mais poderoso que a razão o impulsionava para a frente. Ao chegar em frente ao edifício, viu os bombeiros tentando controlar as chamas, enquanto os moradores eram evacuados. Alguns tossiam devido à fumaça, outros choravam abraçados sob a chuva.
Francisco escrutinou os rostos, procurando instintivamente por alguém que sabia que não encontraria. Sofia tinha ido embora há mais de um ano. Um segurança tentou impedi-lo quando ele se dirigiu para a entrada. Não pode passar, senhor. É perigoso. Francisco o afastou com firmeza. Conheço o prédio, disse com autoridade. Posso ajudar. Antes que alguém pudesse detê-lo, ele adentrou o saguão onde reinava o caos. O sistema de combate a incêndio havia ativado os sprinklers, e a água se misturava com a fumaça que descia pelas escadas. Os elevadores estavam desativados, mas Francisco conhecia cada canto daquele lugar. Enquanto subia apressadamente pelas escadas de emergência, um pensamento inexplicável tomou conta de sua mente. Alguém precisava de sua ajuda. Não sabia quem nem porquê, mas a certeza era tão poderosa que ele nem sequer questionou seu impulso temerário. A fumaça ficava mais densa à medida que Francisco subia pelas escadas. Ele tirou a gravata e a usou para cobrir o nariz e a boca, tentando filtrar o ar tóxico que o cercava. Seus olhos ardiam, mas a determinação que o impulsionava era mais forte que o desconforto físico. Ao longe, ouvia as sirenes de mais caminhões de bombeiros chegando ao local, mas sabia que demorariam a alcançar os andares superiores. No apartamento do 12º andar, Gabriela havia notado o cheiro de fumaça tarde demais. Quando tentou abrir a porta para escapar, uma lufada de ar quente e fumaça densa a forçou a recuar. O corredor estava intransitável. Com o coração batendo descontroladamente, ela fechou a porta e correu para o banheiro, molhando toalhas para bloquear as frestas por onde a fumaça se infiltrava. Calma, disse a si mesma, tentando controlar o pânico. Pense nos bebês. Sua mente trabalhava freneticamente, avaliando opções. A varanda poderia ser uma via de escape, mas era muito alta para tentar qualquer descida, especialmente em seu estado. Ela pegou o celular e ligou para a emergência, mas a linha estava saturada. Em desespero, enviou mensagens para vários contatos pedindo ajuda. O quarto começava a se encher de fumaça, apesar de seus esforços. Gabriela dirigiu-se à varanda, onde a chuva torrencial a encharcou instantaneamente. Dali, podia ver o caos na rua. As luzes de emergência, os bombeiros trabalhando, as pessoas evacuadas. Ela acenou com os braços, tentando chamar a atenção, mas ninguém olhava para cima em meio à confusão e à tempestade. Sentiu uma contração repentina que a fez curvar-se de dor. O estresse estava afetando os bebês. Com dificuldade, ela retornou ao interior do apartamento, onde a fumaça se tornava cada vez mais espessa. Dirigiu-se ao banheiro e encheu a banheira com água. Havia lido em algum lugar que era uma boa medida em caso de incêndio. A tosse começou a sacudir seu corpo enquanto ela procurava um pano úmido para cobrir o rosto. Seus movimentos se tornavam cada vez mais lentos e o quarto parecia girar ao seu redor. Tentou chegar ao quarto, onde havia preparado a mala para o hospital, mas suas pernas cederam no meio do caminho. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi a fotografia emoldurada sobre a mesinha. Ela mesma em uma praia, sorrindo para a câmera, de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Francisco havia chegado ao 8º andar quando ouviu os bombeiros subindo atrás dele. Ele gritou para que continuassem, que ele conhecia o prédio e podia ajudar. Sua camisa, antes impecavelmente branca, estava agora manchada de fuligem e encharcada de suor e água. O calor aumentava a cada nível, e ele podia ouvir o crepitar das chamas em algum lugar acima dele. No 10º andar, encontrou um casal de idosos desorientados. Sem hesitar, ele os guiou para as escadas e os entregou aos bombeiros que subiam. Não parou para descansar. Algo continuava a empurrá-lo para cima. Uma urgência inexplicável que não podia ignorar. Ao chegar ao 12º andar, a fumaça era tão densa que ele mal conseguia ver além de 1 metro. Agachou-se para encontrar ar mais limpo perto do chão e avançou pelo corredor, gritando para ver se alguém o ouvia. O calor era sufocante e por um momento duvidou de sua decisão.
E se não houvesse ninguém? E se estivesse arriscando a vida em vão? Foi então que ouviu um gemido fraco vindo de um dos apartamentos. A porta do 12B estava quente ao toque, mas não em chamas. Com um movimento brusco, ele a abriu com um chute e entrou agachado. "Tem alguém aqui?" E gritou, com a voz rouca pela fumaça. Não houve resposta, mas algo o levou para o centro do apartamento. Ali, estendida no chão, encontrou a figura imóvel de uma mulher. Seu cabelo escuro cobria parcialmente seu rosto, e seu vestido azul claro se destacava contra o chão escuro. O mais impressionante era seu ventre proeminente. Estava grávida, muito grávida. Sem perder um segundo, Francisco a pegou nos braços, surpreso por ela parecer tão leve apesar de seu estado. Seu rosto estava pálido e coberto de fuligem, mas ele podia sentir seu pulso fraco quando pressionou os dedos em seu pescoço. "Eu te peguei", murmurou, embora soubesse que ela não podia ouvi-lo. "Vamos sair daqui." Cobriu-a o melhor que pôde com seu próprio corpo. Francisco retornou ao corredor. A fumaça havia piorado e por um momento temeu ter se desorientado. Respirando o mais superficialmente possível para evitar a fumaça, dirigiu-se para onde se lembrava que estavam as escadas. Cada passo era um esforço, cada respiração um tormento. Quando finalmente encontrou as escadas, deparou-se com 2 bombeiros que subiam. "Socorro!" e gritou, mostrando a mulher inconsciente em seus braços. "Ela está grávida!" Os bombeiros reagiram imediatamente. Um deles pegou a mulher dos braços de Francisco, enquanto o outro lhe fornecia uma máscara de oxigênio. Com profissionalismo e eficiência, eles começaram a descida. Francisco os seguiu, sentindo suas forças diminuírem agora que a adrenalina começava a minguar. A descida pareceu eterna. Francisco mantinha os olhos fixos na mulher que os bombeiros transportavam com cuidado. Havia algo familiar nela, algo que ele não conseguia identificar através da fuligem e da confusão do momento. Seu coração batia desgovernado, e não era apenas pelo esforço físico ou pelo perigo. As luzes estridentes das ambulâncias iluminavam intermitentemente o rosto de Francisco enquanto ele observava os paramédicos atenderem a mulher grávida. A chuva havia amainado, mas a água ainda corria pelas ruas e o cheiro de fumaça impregnava o ar noturno. O caos continuava ao seu redor. Bombeiros combatendo as chamas, moradores chocados sendo atendidos, policiais isolando a área. "Precisamos levá-la ao hospital imediatamente", anunciou um dos paramédicos enquanto colocava uma máscara de oxigênio no rosto da mulher. "Os sinais vitais dela estão estáveis, mas precisamos monitorar os bebês." "Bebês?" perguntou Francisco, aproximando-se. São gêmeos?" O paramédico assentiu, sem deixar de trabalhar. "Vamos levá-la para o hospital sírio-libanês." "O senhor é parente?" Francisco hesitou um instante antes de responder. "Sim", mentiu, sentindo uma estranha responsabilidade por aquela desconhecida que acabara de resgatar. Eu sou o marido dela." Ele não entendia por que dissera isso. Talvez fosse a necessidade de ter certeza de que ela ficaria bem, de completar o que havia começado ao entrar naquele edifício em chamas. Ou talvez fosse algo mais, uma conexão inexplicável que sentia por aquela mulher. "O senhor pode nos acompanhar na ambulância", disse o paramédico. Durante o trajeto, Francisco observou atentamente a mulher inconsciente. Havia algo em suas feições que lhe parecia estranhamente familiar, embora a fuligem e a máscara de oxigênio dificultassem distingui-las claramente. Sua mão deslizou instintivamente para a dela, pegando-a suavemente. Estava fria ao toque. "Você vai ficar bem", sussurrou. "Você e seus bebês vão ficar bem." O hospital sírio-libanês os recebeu com a eficiência própria de emergências. Francisco seguiu a maca até onde lhe permitiram e depois foi direcionado a uma sala de espera. Ali, encharcado, coberto de fuligem e com as roupas arruinadas, ele desabou em uma cadeira. A adrenalina que o sustentara até aquele momento começava a diluir-se, deixando em seu lugar um cansaço avassalador. Seu celular
milagrosamente intacto no bolso interno de seu paletó, não parava de tocar. Era sua assistente, preocupada com seu paradeiro. Com a voz rouca pela fumaça inalada, ele explicou brevemente o ocorrido e pediu que lhe enviasse roupas limpas para o hospital. Também solicitou que cancelasse todas as suas reuniões do dia seguinte. Enquanto esperava, Francisco não conseguia deixar de pensar na estranha coincidência que o levara a passar em frente ao seu antigo edifício bem no momento do incêndio. Ou não teria sido uma coincidência? Durante o último ano, desde o desaparecimento de Sofia, ele havia chegado a duvidar de muitas coisas que antes considerava certezas: o amor, a confiança, até mesmo seu próprio julgamento. Sofia havia sumido de sua vida sem explicação alguma, logo quando ele acreditava que finalmente haviam superado suas diferenças. Um dia, ela estava ali, discutindo sobre reformar o apartamento para ter mais espaço, e no seguinte, havia desaparecido, levando consigo apenas o essencial e deixando um vazio que nenhum sucesso profissional havia conseguido preencher. Seus pensamentos foram interrompidos pela chegada de uma médica que se apresentou como doutora Silva, especialista em obstetrícia. "O senhor é parente de Gabriela Alves?" perguntou, consultando a prancheta que carregava nas mãos. Francisco piscou confuso. Ele não conhecia nenhuma Gabriela Alves. Eu a resgatei do incêndio", explicou. "Eu disse que era o marido dela para poder acompanhá-la, mas a verdade é que não a conheço." A médica o olhou com uma mistura de surpresa e reprovação. "Entendo sua preocupação, mas não podemos fornecer informações médicas a menos que seja parente ou que a paciente autorize." "Por favor", insistiu Francisco, endireitando-se. "Eu só quero saber se ela está bem, ela e os bebês." Algo em sua expressão deve ter comovido a médica, porque seu rosto suavizou-se ligeiramente. "A senhora Alves está estável. Conseguimos controlar a inalação de fumaça e os gêmeos não mostram sinais de sofrimento fetal. Manteremos em observação esta noite." Francisco assentiu, sentindo um alívio inesperado. "Obrigado, doutora." "Muito obrigado mesmo. O senhor é quem merece o agradecimento", respondeu ela. "Segundo os paramédicos, sua intervenção foi crucial. Se tivesse permanecido mais tempo naquele ambiente, tanto ela quanto os bebês teriam estado em grave perigo." Francisco não se considerava um homem sentimental. No implacável mundo dos negócios imobiliários, ele aprendera a endurecer o coração, a tomar decisões baseadas em números e projeções, não em emoções. No entanto, algo naquela situação havia despertado uma parte dele que acreditava estar adormecida ou até morta. Uma enfermeira aproximou-se da médica e sussurrou algo em seu ouvido. A doutora Silva franziu o senho. "Senhor Mendes", completou ele. "Francisco Mendes." "Senhor Mendes, a paciente está acordando e pergunta por seus pertences. Parece especialmente preocupada com sua bolsa. O senhor sabe se algo foi recuperado do apartamento?" Francisco negou com a cabeça. "Saímos com a roupa do corpo. Não tive tempo de procurar mais nada." A doutora assentiu compreensivamente. "Entendo. Tentaremos acalmá-la. Não é bom que ela se altere em seu estado." "Posso vê-la?" perguntou Francisco, surpreendendo-se com o pedido. A doutora hesitou um momento. "Normalmente não permitiríamos, dado que o senhor não é parente. Mas considerando as circunstâncias excepcionais, talvez ver a pessoa que a resgatou possa acalmá-la. Deixe-me consultá-la primeiro." Enquanto a doutora se afastava, Francisco recebeu uma mensagem de sua assistente confirmando que uma troca de roupa estava a caminho. Ele dirigiu-se ao banheiro mais próximo e tentou se ajeitar o melhor possível, lavando a fuligem do rosto e das mãos. Ao se olhar no espelho, mal reconheceu o homem que lhe devolvia o olhar. Olhos vermelhos, cabelo despenteado, uma expressão vulnerável que não via em seu rosto há muito tempo. Quando retornou à sala de espera, a doutora Silva o estava procurando. "A senhora Alves concordou em vê-lo brevemente", informou. "Mas devo adverti-lo que ela está bastante alterada pela situação.
Por favor, tente que a visita seja breve e tranquila. Francisco assentiu e seguiu a doutora pelos corredores do hospital até chegar a um quarto privado. A cada passo que dava, sentia uma estranha antecipação, como se estivesse prestes a cruzar um limiar mais significativo que a simples porta de um quarto de hospital. O quarto estava em penumbra, iluminado apenas pela fraca luz de uma luminária ao lado da cama. Francisco entrou com passos cautelosos, como se temesse perturbar a frágil calma do ambiente. O cheiro de antisséptico, característico de hospitais, misturava-se ao persistente aroma de fumaça que parecia ter impregnado em suas roupas, apesar de seus esforços para se limpar. Na cama jazia a mulher que ele resgatara, conectada a vários monitores que emitiam suaves bips rítmicos. Uma bandagem cobria uma pequena ferida em sua testa, e sua pele, agora limpa de fuligem, mostrava uma palidez preocupante. Suas mãos repousavam protetoramente sobre seu ventre proeminente. Ela tinha o rosto virado para a janela, observando a tempestade que continuava a açoitar a cidade. "Senhora Alves", e chamou Francisco suavemente, parando a alguns passos da cama. Ela se virou lentamente para ele e seus olhares se encontraram. O tempo pareceu parar. Francisco sentiu o chão se mover sob seus pés, enquanto o reconhecimento o atingia com a força de um furacão. Aqueles olhos cor de âmbar que o olhavam com uma mistura de surpresa e terror. Ele os conhecia bem demais. "Sofia", e a palavra escapou de seus lábios como um suspiro incrédulo. A mulher enrijeceu visivelmente. Seus dedos se agarraram ao lençol com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. O monitor cardíaco começou a emitir bips mais rápidos, refletindo sua agitação. "Não", respondeu ela com a voz trêmula. "Meu nome é Gabriela, Gabriela Alves", mas seus olhos atraíam. Aquela mirada continha muitas emoções, medo, culpa e algo mais que Francisco não conseguia decifrar. "Sofia", repetiu ele desta vez com mais firmeza, aproximando-se mais um passo. "Sou eu, Francisco, seu ex-marido." A palavra ex soou amarga em sua boca, como se nunca tivesse realmente aceitado aquele status, apesar do ano decorrido desde o divórcio, desde seu desaparecimento. Ela fechou os olhos por um momento, como se tentasse conter as lágrimas. Quando os abriu novamente, havia uma resignação neles que confirmou as suspeitas de Francisco. "Como você me encontrou?", perguntou com um fio de voz. Não era a pergunta que ele esperava. Não havia negação, nem explicações, apenas aquela pergunta carregada de temor. "Eu não te encontrei", respondeu Francisco, tentando processar o que estava acontecendo. "Foi uma coincidência. Eu passava por ali quando vi o incêndio. Reconheci o prédio e encontrei você desmaiada no seu apartamento." Uma lágrima silenciosa rolou pela bochecha de Sofia. Sua mão moveu-se instintivamente para seu ventre em um gesto protetor que Francisco não pôde deixar de notar. "Você está grávida", disse ele, apontando o óbvio, enquanto tentava assimilar todas as implicações. "De gêmeos, sim? Quanto tempo?" 8 meses, respondeu ela, evitando seu olhar. Francisco fez um rápido cálculo mental. 8 meses. Sofia havia desaparecido há mais de um ano, pouco depois do divórcio. Se ela estava grávida de 8 meses, isso significava que "são meus", afirmou mais do que perguntou, com a voz rouca de emoção. Sofia não respondeu imediatamente. Seus olhos se dirigiram para a janela novamente, como se buscasse na tempestade exterior a força para enfrentar a que se desenrolava dentro daquele quarto. "Sim", admitiu finalmente em um sussurro quase inaudível. Francisco sentiu que o mundo bamboleava sob seus pés. Ele se apoiou na beirada da cama para não cair. Era pai. Seria pai de 2 bebês que ele nem sabia que existiam até poucos minutos atrás. Bebês que Sofia decidira ocultar deliberadamente dele. Por quê? A pergunta continha toda a dor, a confusão e a raiva de um ano inteiro de busca e incerteza. "Por que você desapareceu assim?",
Por que não me disse que estava grávida? Sofia, ou Gabriela, como aparentemente se chamava agora, tentou se endireitar na cama, mas o movimento brusco provocou uma careta de dor. Francisco instintivamente estendeu a mão para ajudá-la, mas parou ao ver como ela se enrijeceu com sua proximidade. Não posso falar sobre isso agora, disse ela com a voz trêmula, mas firme. Por favor, Francisco. Acabei de passar por um incêndio. Meus bebês podem estar em perigo. Não é o momento. Francisco queria insistir, exigir respostas para as 1000 perguntas que se aglomeravam em sua mente, mas algo na fragilidade de Sofia o deteve. Ela tinha razão. Não era o momento. Está bem, concedeu finalmente, passando uma mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Mas eu não vou desaparecer, Sofia, não como você fez. Esses bebês são meus filhos também. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e entrou a doutora Silva, seguida por uma enfermeira. A doutora olhou a cena com expressão preocupada, notando a evidente tensão entre os dois. Senhor Mendes, pedi que a visita fosse breve, disse com um tom profissional, mas firme. A senhora Alves precisa descansar. Senhora Mendes, corrigiu Francisco instintivamente, provocando que Sofia fechasse os olhos como se lhe doesse ouvir aquele sobrenome. O nome dela é Sofia Mendes. É minha ex-esposa. A doutora pareceu momentaneamente desconcertada, olhando alternadamente para Francisco e para a mulher na cama. Isso é verdade? Perguntou finalmente à sua paciente. Sofia assentiu levemente, sem abrir os olhos. Compreendo, disse a doutora após uma pausa. Mas minha recomendação continua a mesma. A paciente precisa descansar. Podemos discutir os detalhes administrativos amanhã, quando todos estiverem mais calmos. Francisco sabia que ela tinha razão. Sua mente era um turbilhão de emoções e perguntas, mas o bem-estar de Sofia e de seus filhos deveria ser a prioridade agora. A sala de espera do hospital havia se tornado um refúgio solitário para Francisco nas últimas horas. Sentado em uma cadeira de plástico desconfortável, com um café frio entre as mãos, ele tentava processar tudo o que havia ocorrido. Sua assistente pessoal, Isabela Vasconcelos, havia chegado há 1 hora com roupas limpas e saíra após garantir que ele não precisava de mais nada, não sem antes lançar um olhar curioso para o corredor que levava ao quarto de Sofia. Tem certeza que não quer que eu fique? E perguntar a Isabela com aquela mistura de eficiência profissional e preocupação pessoal que a caracterizava. Estou bem, assegurara-lhe Francisco. Preciso de tempo para pensar. E pensar era exatamente o que ele vinha fazendo desde que a enfermeira praticamente o expulsara do quarto de Sofia. Pensar no ano transcorrido desde o desaparecimento dela, nos meses de busca infrutífera, nas noites sem dormir, perguntando-se o que fizera de errado, onde falhara para que ela decidisse sumir assim de sua vida. E agora isto. Não só a encontrara, como ela estava grávida, de gêmeos, seus filhos. Ele sacou o celular e contemplou a última foto que tinha deles juntos. Havia sido tirada durante um fim de semana em Angra dos Reis, apenas 1 mês antes de ela desaparecer. Na imagem, Sofia sorria para a câmera com o mar ao fundo, seu cabelo negro balançando com a brisa, seus olhos brilhando de felicidade. Ou teria sido uma felicidade fingida? Já então planejava deixá-lo? Um médico diferente, um homem mais velho com expressão cansada, aproximou-se, interrompendo seus pensamentos. Senhor Mendes, sou o Dr. Ferreira, especialista em pneumologia. Tenho atendido a senhora Alves. Francisco levantou-se imediatamente. Como ela está? E os bebês? Estão estáveis. A inalação de fumaça não foi tão grave quanto temíamos inicialmente. No entanto, queremos mantê-la em observação por pelo menos 24 horas. Em seu estado, qualquer complicação respiratória poderia afetar os fetos. Francisco assentiu, sentindo um nó na garganta. Posso vê-la novamente? O médico consultou seu relógio. Ela está dormindo agora. Administraram um sedativo suave, seguro para a gravidez, para ajudá-la a descansar. Seria melhor esperar até amanhã. Francisco queria protestar,
mas sabia que seria inútil. Além disso, talvez fosse melhor assim. Precisava de tempo para organizar as ideias, para decidir como abordar a situação quando finalmente pudessem conversar com calma. Entendo. Voltarei amanhã cedo. Quando o médico se foi, Francisco chamou seu motorista para que o buscasse. Enquanto esperava na entrada do hospital, observou como a tempestade finalmente amainava, deixando para trás um ar limpo e fresco. O céu começava a clarear a leste, anunciando um amanhecer que prometia ser claro, em marcado contraste com a noite caótica que haviam vivido. Durante o trajeto para seu penthouse na lagoa, Francisco permaneceu em silêncio, com o olhar perdido nas ruas molhadas de um Rio de Janeiro que mal despertava. A limusine avançava suavemente por avenidas semivazias, um luxo raro nesta megalópole sempre congestionada. "O senhor está bem?" Já perguntou finalmente o motorista, preocupado com o inusitado silêncio de seu chefe. Francisco assentiu distraidamente. "Só cansado, Manuel. Foi uma noite complicada. Que palavra tão insuficiente para descrever o que sentia. Sua vida havia dado um giro completo em questão de horas. De repente, era um futuro pai, descobrindo que a mulher que amara, que procurara durante um ano inteiro, estivera vivendo a poucos quilômetros dele, construindo uma nova identidade, carregando em seu ventre seus filhos. Quando finalmente chegou ao seu apartamento, o sol já havia saído completamente, banhando a luxuosa sala com uma luz dourada que contrastava com seu estado de espírito. Apesar do cansaço físico e emocional, ele sabia que não conseguiria dormir. Serviu-se de um uísque e saiu para a varanda. De lá, tinha uma vista privilegiada do Parque do Flamengo e, mais adiante, de grande parte da cidade. Em algum lugar, entre aquela teia de edifícios e ruas, estava o Hospital Sírio-Libanês, onde Sofia dormia guardando em seu ventre os filhos de ambos. A ideia era tão avassaladora que ele teve que se sentar para assimilá-la. O telefone tocou, assustando-o. Era Isabela novamente. "Francisco, como você está? Acabou de chegar um e-mail urgente dos investidores do projeto Orla Carioca. Eles querem adiantar a reunião para esta tarde." A normalidade daquela ligação, o mundano dos assuntos de negócios, pareceu-lhe quase absurdo em contraste com a situação pessoal que enfrentava. "Cancele tudo por hoje", respondeu com voz firme. "E provavelmente para amanhã também." Houve um breve silêncio do outro lado da linha. "Está tudo bem?" perguntou Isabela, com um tom que denotava mais do que preocupação profissional. Francisco hesitou. Isabela era mais do que sua assistente. Durante o último ano, após o desaparecimento de Sofia, ela se tornara sua confidente, um dos poucos pilares de estabilidade em sua vida. Se havia alguém com quem podia falar sobre isso, era ela. "Eu a encontrei, Isabela", disse finalmente com a voz ligeiramente embargada. "Encontrei Sofia." Outro silêncio, mais longo desta vez. "Onde?" "Como?" A voz de Isabela soava tensa, quase ansiosa. "No incêndio. Ela era a mulher que eu resgatei." "Meu Deus", murmurou Isabela. "Que coincidência tão..." "Eu sei", interrompeu Francisco. "E há mais. Ela está grávida, Isabela, de gêmeos, meus filhos." Desta vez, o silêncio foi tão prolongado que Francisco pensou que a chamada havia caído. "Isabela? Você ainda está aí?" Sim. Só estou processando. É incrível." Sua voz soava estranha, distante. Ela confirmou. "Que são seus?" "Sim", respondeu Francisco, lembrando-se da expressão de Sofia ao admitir. "São meus. Não tenho dúvidas." "Entendo", disse Isabela lentamente. "E o que você pretende fazer?" Era a pergunta que ele mesmo vinha fazendo a noite toda. O que ia fazer? Exigir explicações? Reclamar seus direitos como pai? Tentar reconquistá-la? "Ainda não sei", admitiu. "Primeiro preciso conversar com ela, entender por que ela fez o que fez." "Claro", respondeu Isabela, recuperando seu tom profissional. "Cuidarei de reorganizar sua agenda para que você tenha o tempo que precisar." "Precisa de mais alguma coisa?"
Francisco pensou um momento. Sim, quero que investigue tudo sobre Gabriela Alves. É o nome que ela está usando agora. Ela trabalha como professora de arte em alguma escola local. Descubra tudo o que puder, mas com discrição. Sofia acordou lentamente, emergindo de um sono profundo induzido pelos sedativos. A luz que se filtrava pelas cortinas entreabertas indicava que era manhã cedo. Por um momento sentiu-se desorientada, até que as lembranças da noite anterior retornaram em ondas. O incêndio, o resgate, o hospital. Francisco. Um arrepio percorreu suas costas. Durante um ano inteiro, ela conseguira permanecer oculta, construindo cuidadosamente uma nova identidade. E agora, em uma única noite, tudo se desmoronara. Ele a encontrara, ou melhor, o destino decidira reuni-los da maneira mais improvável. Instintivamente, suas mãos pousaram sobre o ventre, sentindo os movimentos dos gêmeos. Pareciam inquietos naquela manhã, como se sentissem a agitação de sua mãe. Calma, pequenos, murmurou. Tudo ficará. Bem, mas ficaria. Como poderia explicar a Francisco por que fugira? Como fazê-lo entender que o fizera para proteger seus filhos, para proteger a si mesma? Uma enfermeira entrou no quarto interrompendo seus pensamentos. Bom dia, senhora Alves, ou devo dizer, senhora Mendes, perguntou com um sorriso amável, mas curioso. Sofia enrijeceu. Alves está bem, respondeu rapidamente. Como estou? E meus bebês? A enfermeira verificou os monitores e depois procedeu a medir sua pressão arterial. Tudo parece em ordem. Seus sinais vitais estão bons e os bebês mostram atividade normal. A doutora Silva virá examiná-la em breve. Sofia assentiu, grata pela mudança de assunto. Eles trouxeram algo do meu apartamento? Anne perguntou, lembrando-se subitamente de sua bolsa e dos documentos que guardava ali. A enfermeira negou com a cabeça. Receio que não. Pelo que sei, os bombeiros ainda não autorizaram o retorno dos moradores. O dano foi considerável em alguns andares. Sofia fechou os olhos, tentando controlar a ansiedade que começava a se formar em seu peito. Precisava daqueles documentos. Eram seu seguro, sua proteção, seu marido. Perdão, seu ex-marido tem ligado a manhã toda. Continuou a enfermeira enquanto anotava algo na prancheta, perguntando quando pode visitá-la. E o que lhe disseram? E perguntou Sofia com um nó na garganta. Que ele pode vir depois do meio-dia, quando a doutora terminar a revisão. A enfermeira a olhou com expressão compreensiva. Deve ter sido uma surpresa para ambos se encontrarem assim. Sofia não respondeu, limitando-se a assentir levemente. Como poderia essa mulher sequer imaginar a complexidade da situação? A enfermeira interpretou seu silêncio como fadiga e saiu discretamente do quarto, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Assim que a porta se fechou, Sofia alcançou o telefone na mesinha. Discou um número que sabia de cor, rezando para que atendessem. Após vários toques, uma voz feminina respondeu. Alô? Helena, sou eu, Gabriela, disse, baixando instintivamente a voz, embora estivesse sozinha. Gabi! Meu Deus, estava tão preocupada. Vi as notícias sobre o incêndio no seu prédio. Tentei te ligar a noite toda. Estou no hospital, interrompeu Sofia. Estamos bem, os bebês e eu, mas... Helena, ele me encontrou. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ele? Você quer dizer... Francisco, confirmou Sofia, sentindo seu coração acelerar só de pronunciar seu nome. Foi ele quem me resgatou do incêndio. Ele está aqui no hospital. Sabe de tudo, Helena. Sabe que estou grávida, que são filhos dele. Meu Deus, murmurou Helena. O que você vai fazer? Era a mesma pergunta que Sofia vinha fazendo a noite toda. Não sei. Preciso de tempo para pensar, mas ele virá em algumas horas e eu não estou pronta para enfrentá-lo. Escuta, disse Helena com um tom decidido. Vou te buscar. Trarei roupas e tudo o que precisar. Falarei com sua médica. Direi que sou sua irmã.
Te levarei para minha casa até decidirmos o que fazer. Sofia sentiu uma onda de gratidão pela amiga. Helena Morales fora sua salvadora quando chegou ao Rio de Janeiro há 1 ano, desorientada e assustada. Oferecera-lhe um lugar para ficar, ajudara a conseguir os documentos para sua nova identidade e até conseguira o emprego como professora de arte na escola onde ela era diretora. Obrigada, Helena, mas não sei se os médicos me deixarão sair tão cedo. E, além disso, não sei se fugir é a solução desta vez. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse realmente pensá-las, surpreendendo a si mesma. Estaria realmente considerando ficar e enfrentar Francisco? O que você quer dizer? Perguntou Helena, claramente alarmada. Gabi, você se lembra por que foi embora? Lembra-se do que me contou sobre ele? Sobre os negócios dele? Eu sei, respondeu Sofia, esfregando a testa com a mão livre. Mas as coisas são diferentes agora. Estou prestes a dar à luz, e ele é o pai. Talvez eu devesse ouvir o que ele tem a dizer. Tem certeza de que não é o sedativo falando? Mas a preocupação era evidente na voz de Helena. Não tome decisões apressadas. Quando ele chegar, falaremos com calma. Sofia concordou, embora uma parte dela já tivesse começado a considerar a possibilidade de parar de fugir. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o choque do incêndio, ou talvez fosse simplesmente a lembrança da expressão de Francisco quando a viu pela primeira vez no quarto do hospital. Uma mistura de incredulidade, dor e algo mais, algo que se parecia demais com o amor. Depois de desligar, Sofia recostou-se novamente, sentindo uma das contrações de Braxton Hicks que haviam sido mais frequentes nas últimas semanas. Não eram dolorosas, apenas desconfortáveis. Um lembrete de que em breve os gêmeos estariam em seus braços. Seus pensamentos voltaram à noite anterior, ao momento em que acordou brevemente na ambulância e viu o rosto de Francisco inclinado sobre ela. Tinha estado tão certa de que era uma alucinação, um sonho induzido pela fumaça e pelo medo, que quando o viu entrar em seu quarto de hospital, sentiu como se estivesse vendo um fantasma. E agora, o quê? O que diria a ele quando voltasse? Contaria toda a verdade sobre por que fugira? Falaria sobre os documentos que encontrara, sobre as ameaças, sobre o medo que sentira? A porta se abriu novamente, interrompendo suas cavilações. Era a doutora Silva, acompanhada por um aparelho de ultrassom portátil. Bom dia, Gabriela. Ou Sofia, se preferir. Disse com um tom profissional, mas amável. Como a senhora se sente esta manhã? Mas melhor, respondeu ela. Embora um pouco confusa com tudo o que aconteceu, a doutora assentiu compreensivamente enquanto preparava o equipamento. Imagino. Foi uma noite intensa para a senhora. Ela fez uma pausa antes de continuar. Seu ex-marido tem estado muito atento ao seu estado. Parece genuinamente preocupado. Francisco chegou ao hospital pouco depois do meio-dia, vestindo um terno impecável que contrastava notavelmente com seu aspecto desleixado da noite anterior. Enquanto caminhava pelos corredores assépticos, tentava organizar as perguntas que se aglomeravam em sua mente há horas. Ao virar uma esquina em direção ao quarto de Sofia, parou abruptamente. Em frente à porta, conversando em voz baixa com uma enfermeira, estava uma mulher de cabelo castanho que lhe parecia vagamente familiar. Quando ela se virou, Francisco a reconheceu. Helena Morales, a diretora de uma escola de arte com a qual sua fundação havia colaborado no passado. A surpresa deve ter se refletido em seu rosto, porque Helena enrijeceu visivelmente ao vê-lo. Senhor Mendes, cumprimentou com formalidade, embora seus olhos revelassem certa alarme. Diretora Morales, respondeu Francisco aproximando-se. O que a senhora faz aqui? Helena hesitou antes de responder. Sou amiga de Gabriela. De Sofia, corrigiu sustentando firmemente o olhar de Francisco. Trabalho com ela na escola. As peças começaram a se encaixar na mente de Francisco. Helena devia ter estado envolvida no desaparecimento de Sofia. Talvez até a ajudara a criar sua nova identidade. A senhora sabia quem ela era o tempo todo?
Perguntou, sem conseguir ocultar o tom acusatório em sua voz. Helena endireitou as costas, desafiadora. O que eu sabia ou deixava de saber não é da sua conta, Sr. Mendes. Estou aqui pela minha amiga, que passou por uma situação traumática. Sua amiga é minha ex-esposa, respondeu Francisco, baixando a voz, mas mantendo a intensidade. E ela está esperando meus filhos. Acho que isso a torna absolutamente da minha conta. Antes que Helena pudesse responder, a porta do quarto se abriu e apareceu a doutora Silva. Ah, Sr. Mendes, o senhor chegou. Acabamos de terminar a ultrassonografia. Tudo está em ordem com os gêmeos. O alívio inundou Francisco, momentaneamente afastando a atenção do encontro com Helena. Posso vê-la? A doutora assentiu. Sim, mas apenas por alguns minutos. Ela precisa descansar, se quisermos que possa ter alta amanhã. Em seguida, dirigiu-se a Helena. A senhora também pode entrar, senhora Morales, mas peço a ambos que mantenham a calma. Nada de discussões que possam alterar a paciente. Ambos assentiram, trocando um olhar que era ao mesmo tempo um pacto silencioso e uma declaração de intenções. Ao entrar no quarto, Francisco sentiu seu coração dar um salto. Sofia estava semi-reclinada na cama, com um roupão de hospital e o cabelo preso em uma trança solta. Estava pálida, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação e vulnerabilidade que sempre o cativara. Sobre a mesinha de cabeceira havia uma ultrassonografia recente que mostrava claramente os perfis de 2 pequenos rostos. Olá, disse Sofia com voz suave, mas firme. Olá, respondeu Francisco, aproximando-se cautelosamente da cama, enquanto Helena se posicionava protetoramente do outro lado. Um silêncio incômodo encheu o quarto. Havia tanto a dizer, tantas perguntas, tantas explicações pendentes, que nenhum parecia saber por onde começar. Finalmente, Sofia pegou a ultrassonografia da mesinha e a estendeu a Francisco. São um menino e uma menina, disse, com um pequeno sorriso despontando em seus lábios. Perfeitamente saudáveis, segundo a doutora. Francisco pegou a imagem com mãos trêmulas. Ver os rostos de seus filhos, ainda por nascer, produziu nele uma emoção tão intensa que ele teve que piscar para conter as lágrimas. São lindos, murmurou, observando os pequenos perfis, buscando neles traços familiares, embora soubesse que era cedo demais. Francisco, disse Sofia depois de um momento, sua voz mais firme agora. Precisamos conversar. A luz do entardecer tingia de dourado o quarto do hospital, quando finalmente ficaram sozinhos. Helena havia partido a contragosto, prometendo retornar mais tarde com alguns pertences para Sofia. Então, começou Francisco sentando-se na cadeira ao lado da cama. Por onde começamos? Sofia respirou fundo, preparando-se para uma conversa que havia imaginado e temido durante meses. Pelo começo, suponho, respondeu. Pelo dia em que encontrei aqueles documentos no seu escritório. Francisco franziu a testa, genuinamente confuso. Documentos? Que documentos? Os contratos sobre as terras em Paraty, explicou Sofia, estudando cuidadosamente sua reação. Eu os encontrei enquanto procurava nossa certidão de casamento para os trâmites do divórcio. Estavam no seu cofre. O rosto de Francisco refletiu primeiro surpresa, depois compreensão. Os documentos do projeto Mata Atlântica, disse lentamente. Mas, Sofia, aqueles documentos eram parte de uma investigação. Eu estava reunindo provas contra Carlos Monteiro e suas práticas ilegais de apropriação de terras. Não foi o que pareceu, replicou Sofia, com um brilho da antiga indignação retornando aos seus olhos. O que eu vi foram contratos com sua assinatura. Planos para construir complexos turísticos em terras de quilombolas. Minha assinatura estava nos documentos porque eu estava colaborando com a promotoria, explicou Francisco, inclinando-se para a frente. Você realmente acreditou que eu estaria envolvido em algo assim?
Depois de tudo o que te contei sobre minha infância, sobre o que significa para mim a justiça social. Sofia desviou o olhar, lembrando-se das longas conversas durante seu casamento. Como Francisco lhe falara de sua origem humilde, de como se prometera usar seu sucesso para fazer uma diferença positiva. Eu não sabia o que acreditar, admitiu. Mas isso não foi tudo. Francisco esperou, sentindo que se aproximavam do cerne da questão. 2 dias depois de encontrar esses documentos, descobri que estava grávida, continuou Sofia, sua mão movendo-se instintivamente para seu ventre. Naquela mesma tarde, um homem me abordou quando saía da clínica. Disse que era seu sócio e que sabia o que eu havia descoberto. Meu sócio? Interrompeu Francisco alarmado. Como ele era? Alto, elegante, com uma pequena cicatriz ao lado do olho esquerdo. Carlos Monteiro, murmurou Francisco, sentindo a raiva começar a borbulhar em seu interior. Ele não é meu sócio, é meu concorrente. O mesmo contra quem eu estava reunindo evidências. Ele me disse que se eu prezasse minha vida e a do meu bebê, deveria esquecer o que vira e desaparecer, continuou Sofia com voz trêmula. Ele me mostrou fotos suas com ele em reuniões, provas de supostas transferências. Tudo parecia indicar que você estava envolvido. Ele te armou uma cilada, disse Francisco, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. E funcionou perfeitamente. Afastou você de mim, exatamente o que ele queria. O silêncio caiu entre eles, enquanto Sofia assimilava essa nova perspectiva. Se o que Francisco dizia era verdade, ela fugira baseada em uma mentira, construíra uma nova vida sobre falsos temores. Por que você não me procurou? Eu perguntou finalmente Francisco. Por que não me deu a oportunidade de te explicar? Eu estava com medo, confessou Sofia. Não só por mim, mas por nosso bebê. Naquele momento eu não sabia que eram gêmeos. E quando descobri que eram, apenas reforçou minha decisão de mantê-los a salvo. Longe de tudo aquilo, Francisco levantou-se e caminhou até a janela, tentando controlar as emoções que o embargavam. Raiva contra Monteiro, dor pela desconfiança de Sofia. E, acima de tudo, uma profunda tristeza pelo ano perdido, por não ter estado presente durante a gravidez. Preciso que veja algo, disse, tirando o celular. Buscou entre seus arquivos e mostrou a Sofia uma série de documentos. Estas são as provas que venho reunindo contra Monteiro. Incluem depoimentos de comunidades quilombolas e evidências de suborno a funcionários. Tenho trabalhado nisso há 1 ano e meio. O escritório de Isabela Vasconcelos, no 30º andar do edifício corporativo da Mendes Empreendimentos, oferecia uma vista espetacular do pôr do sol sobre o Rio de Janeiro. No entanto, ela mal o notava enquanto revisava freneticamente os documentos espalhados sobre sua mesa de vidro. O relatório sobre Gabriela Alves estava quase completo. Certidão de nascimento, falsificada, segundo seu investigador. Contrato de trabalho na Escola de Artes Visuais, dirigida por Helena Morales. Currículo inventado. Tudo meticulosamente construído durante o último ano. O que realmente a preocupava era a conexão com Helena Morales. Isabela lembrava-se perfeitamente da diretora. Uma mulher tenaz que conseguira financiamento da Fundação Mendes para um programa de arte para crianças desfavorecidas. A mesma mulher que aparentemente havia ajudado Sofia a desaparecer. O interfone tocou, assustando-a. Senhorita Vasconcelos, o senhor Monteiro está aqui para vê-la. Isabela respirou fundo, escondendo os documentos em uma gaveta antes de responder. Mande-o entrar. Carlos Monteiro entrou com a segurança de quem se sabe poderoso. Alto, elegante, com um terno cinza perfeitamente cortado e aquela característica pequena cicatriz ao lado do olho esquerdo. Isabela, tão linda como sempre, cumprimentou, beijando-lhe a mão com galanteio estudado. Carlos, não esperava vê-lo hoje, respondeu ela, mantendo um tom neutro enquanto lhe indicava que se sentasse. É uma visita improvisada. Fiquei sabendo do incêndio na Urca. Que tragédia!
Seu tom contradizia suas palavras, mais curioso que compassivo. Também ouvi que Francisco esteve envolvido de alguma forma. Isabela avaliou cuidadosamente suas opções. Sua relação com Monteiro havia sido sempre um segredo. Um jogo perigoso de informações compartilhadas e favores mútuos, motivado por sua ambição, e ela precisava admitir por seus sentimentos não correspondidos por Francisco. Francisco resgatou uma mulher do incêndio, disse finalmente, decidindo que Monteiro provavelmente já sabia disso. Descobriu-se ser Sofia, sua ex-esposa. A expressão de Monteiro mudou sutilmente, um lampejo de alarme cruzando seu rosto antes de recuperar seu sorriso calculado. Sério? Que coincidência tão extraordinária! Ele se inclinou para a frente. E como nosso amigo tomou esse reencontro? Está impactado, como era de se esperar. Especialmente porque ela está grávida. Desta vez, Monteiro não conseguiu ocultar sua surpresa. Grávida? De quem? De Francisco, respondeu Isabela, observando cuidadosamente sua reação. Gêmeos. Aparentemente, ela já estava grávida quando desapareceu. Monteiro recostou-se em sua cadeira, processando essa informação com o senho franzido. Isso complica as coisas, murmurou mais para si mesmo do que para ela. Que coisas, Carlos? Perguntou Isabela, sentindo uma inquietação crescente. Monteiro a olhou diretamente, calculando o quanto revelar. Sofia representava uma ameaça aos nossos planos. Ela encontrou documentos comprometedores. Tive que convencê-la de que Francisco estava envolvido em atividades questionáveis. Você a manipulou para que fugisse, concluiu Isabela, sentindo uma mistura de admiração e horror. Foi surpreendentemente fácil. Já estavam se divorciando, a confiança estava quebrada. Monteiro fez um gesto desdenhoso com a mão. Não antecipei uma gravidez. Isso muda a situação consideravelmente. Isabela lembrou-se da expressão de Francisco ao falar de seu reencontro com Sofia. O brilho em seus olhos que não via há 1 ano. O que você fará agora? Perguntou, consciente de que a resposta poderia mudar o rumo de seus próprios planos. Depende, respondeu Monteiro, estudando-a. O que você pretende fazer, querida Isabela? Porque se Francisco e Sofia se reconciliarem, suas chances com ele desaparecerão completamente. Isabela sentiu o rubor subir por suas bochechas. Nunca havia admitido abertamente seus sentimentos por Francisco, mas aparentemente eram evidentes para Monteiro. Minha lealdade é com Francisco, disse com firmeza, embora ambos soubessem que era uma meia-verdade. Claro, sorriu Monteiro, sem acreditar nela. Mas talvez você devesse considerar onde está seu melhor interesse. Francisco nunca haverá como algo mais do que sua eficiente assistente. Enquanto eu... Deixou a frase no ar, carregada de possibilidades. Isabela levantou-se, indicando que a reunião havia terminado. Tenho muito trabalho, Carlos. E devo preparar um relatório para Francisco sobre Gabriela Alves. Monteiro também se levantou, abotoando o paletó com elegância. Pense no que lhe disse Isabela. Às vezes, a lealdade mal colocada pode ser contraproducente. Quando a porta se fechou atrás dele, Isabela voltou a tirar os documentos sobre Sofia. Enquanto observava a foto da mulher que havia capturado o coração de Francisco, como ela jamais conseguiria, tomou uma decisão. A casa de Helena, em Santa Teresa, era um remanso de tranquilidade comparada ao hospital. Sofia, recém-alta, acomodou-se no sofá da acolhedora sala, enquanto sua amiga preparava chá na cozinha. As paredes, decoradas com pinturas de artistas locais e fotografias de viagens, refletiam a personalidade eclética e calorosa de Helena. Você não precisava fazer isso, disse Francisco, que insistira em acompanhá-las apesar das objeções iniciais de Helena. Eu poderia ter levado Sofia ao meu apartamento ou à casa em Angra. Ela precisa de um ambiente neutro, respondeu Helena, retornando com uma bandeja. Um lugar onde ambos possam conversar sem a pressão das lembranças. Sofia agradeceu silenciosamente a intervenção da amiga.
Após a revelação no hospital sobre Monteiro e os documentos, precisava de tempo para processar tudo. Francisco parecia sincero em suas explicações, mas um ano de dúvidas e temores não se dissipava facilmente. Preciso recuperar minhas coisas do apartamento, comentou Sofia, acariciando instintivamente seu ventre. Toda a roupa para os bebês, os documentos... Os bombeiros autorizaram o acesso a alguns andares, incluindo o seu, informou Francisco. Podemos ir amanhã se você se sentir com forças. O telefone de Francisco tocou, interrompendo a conversa. Ao ver a tela, ele franziu a testa. É Isabela com o relatório que pedi sobre sua nova identidade, explicou com certo desconforto. Preciso atender. Enquanto Francisco saía para o jardim para falar, Helena sentou-se ao lado de Sofia. Você tem certeza de que pode confiar nele? Perguntou em voz baixa. Não se esqueça de quão assustada você estava quando chegou até mim. Sofia suspirou, observando Francisco através da janela. Sua postura tensa enquanto falava ao telefone revelava a pressão que estava suportando. Não sei, Helena, mas agora tenho mais peças do quebra-cabeça. Se o que ele diz é verdade e Monteiro me manipulou. Ainda assim, ele desapareceu da sua vida por um ano. Não a procurou com empenho suficiente. Ele me procurou, corrigiu Sofia. Ele me contou no hospital. Contratou investigadores particulares, contatou amigos, familiares. Mas eu fui muito cuidadosa, graças à sua ajuda. Helena pegou a mão de sua amiga. Só quero te proteger, Gabi, você e os bebês. Eu sei, e serei eternamente grata. Mas essas crianças merecem conhecer o pai, e eu preciso resolver isso de uma vez por todas. Francisco retornou, sua expressão ainda mais preocupada que antes. Tudo bem? Te perguntou Sofia. Isabela encontrou informações sobre sua nova identidade. Respondeu, sentando-se à frente delas. Mas também descobriu algo mais. Parece que Helena não foi a única que a ajudou a desaparecer. Ambas as mulheres trocaram um olhar confuso. O que você quer dizer? Lhe perguntou Helena, enrijecendo visivelmente. Segundo os registros bancários, os documentos falsos de Sofia foram financiados por uma empresa fantasma ligada a Carlos Monteiro. Isso é impossível, protestou Helena. Eu mesma paguei por esses documentos. Conheço a pessoa que os fez. E quem lhe recomendou essa pessoa? Insistiu Francisco. Helena empalideceu ligeiramente. Um amigo, Javier Herrera. Ele trabalha com trâmites legais. Javier Herrera trabalha para Monteiro, disse Francisco, mostrando-lhes a tela de seu celular com as informações que Isabela havia enviado. Sofia sentiu um arrepio percorrer suas costas. Você está dizendo que Monteiro não só me ameaçou para que fugisse, mas também facilitou meu desaparecimento? Por que faria isso? Para garantir que você ficasse longe, respondeu Francisco. E provavelmente para vigiá-la. O silêncio caiu pesadamente sobre os três enquanto assimilavam as implicações. Sofia sentia que o chão se movia sob seus pés. Teria sido vigiada o tempo todo? Sua fuga teria sido realmente uma escolha ou apenas um caminho cuidadosamente traçado por Monteiro? Há algo mais, continuou Francisco com evidente relutância. Isabela descobriu que Monteiro tem estado em contato com alguém do hospital. Ele tem acesso às suas informações médicas, Sofia. Sabe sobre os gêmeos. Os olhos de Sofia encheram-se de lágrimas de medo e frustração. Nunca vamos estar livres disso? E sussurrou sua mão protetora sobre o ventre. Francisco aproximou-se, ajoelhando-se na frente dela e pegando suas mãos. Prometo que os manterei a salvo. Você e nossos filhos. Desta vez não deixarei que Monteiro nos separe. Seus olhos, normalmente calculistas e frios nos negócios, ardiam agora com uma determinação que Sofia lembrava dos melhores momentos de seu casamento. A tensão no escritório de Isabela era palpável enquanto Francisco examinava os documentos espalhados sobre a mesa de conferências.
Após a revelação sobre Monteiro, ele convocara uma reunião urgente com sua equipe jurídica e de segurança. Isabela permanecia silenciosamente ao lado, observando a determinação no rosto de seu chefe. "Quero vigilância 24 horas na casa de Helena", ordenou Francisco ao chefe de segurança. "E preciso que investiguem cada funcionário do hospital que teve acesso às informações de Sofia." "Já estamos nisso, senhor", respondeu o homem. "Também aumentamos a segurança aqui nos escritórios." Francisco assentiu, passando para a próxima questão. "Marcos, como estamos com o caso contra Monteiro?" O advogado principal da empresa consultou suas anotações. "Temos evidências suficientes sobre as terras em Paraty para apresentar uma denúncia formal. Mas se adicionarmos as ameaças à senhora Mendes e a falsificação de documentos, poderíamos construir um caso muito mais sólido." "Façam isso", ordenou Francisco. "Quero Monteiro atrás das grades." Quando a equipe se retirou, Isabela permaneceu, reunindo os documentos com eficiência profissional. Francisco notou seu silêncio incomum. "Você tem estado muito quieta, Isabela. Acontece alguma coisa?" Ela hesitou um momento antes de responder. "Só estou preocupada, Francisco. Monteiro é perigoso e agora você decidiu enfrentá-lo diretamente. Não tenho outra opção. Ele ameaçou minha família." A palavra família ressoou entre eles, carregada de significado. Durante o último ano, Isabela abrigara esperanças de que, com o tempo, Francisco pudesse vê-la como algo mais do que sua assistente. Agora, essas esperanças desvaneciam-se. "Você realmente vai tentar de novo com ela?" perguntou sem conseguir se conter. "Depois de como ela te abandonou, de como desconfiou de você..." Francisco a olhou surpreso pelo tom pessoal. Sofia tinha razões para desconfiar, razões criadas por Monteiro. "E agora ela está esperando meus filhos. E isso é suficiente? 1 ano de dor apagado porque ela está grávida?" A aspereza em sua voz surpreendeu a ambos. Isabela imediatamente se arrependeu de seu desabafo. "Desculpe", disse rapidamente. "Não tenho o direito de questioná-lo assim." Francisco a estudou por um momento, vendo pela primeira vez o que deveria ter notado há muito tempo: os sentimentos que Isabela desenvolvera por ele. "Isabela", começou suavemente, "você é inestimável para mim, como profissional e como amiga. Este ano seu apoio foi fundamental. Mas Sofia..." "Eu sei", interrompeu ela, forçando um sorriso profissional. "Você não precisa se explicar. Sou sua assistente, não sua confidente sentimental." "Você é muito mais do que uma assistente", insistiu Francisco. "Confio em você como em poucas pessoas." A ironia de suas palavras atingiu Isabela com força. Se ele soubesse de suas conversas com Monteiro, das informações que havia vazado durante meses. "Obrigada", respondeu simplesmente, decidindo naquele momento que era hora de cortar seus laços com Monteiro, sem importar as consequências. "Você vai ver Sofia hoje à noite?" "Sim, quero explicar nosso plano para protegê-la." "Tome cuidado", advertiu Isabela, com sincera preocupação desta vez. "Monteiro tem olhos em todos os lugares." Enquanto Francisco se despedia, Isabela tomou uma decisão que poderia custar tudo. Revelaria a Francisco sua conexão com Monteiro. Não hoje, mas em breve, quando Sofia e os bebês estivessem a salvo. Seu telefone tocou, como se seus pensamentos tivessem conjurado a chamada. "Isabela, querida." A voz de Monteiro soava incomumente tensa. "Precisamos conversar sobre seu chefe e seus recentes movimentos." "Estou ocupada, Carlos", respondeu, mantendo a voz baixa, embora estivesse sozinha. "Isso não pode esperar. Mendes está reunindo um caso contra mim. Preciso saber exatamente o que ele tem." "Não posso falar agora", insistiu. "Ligo mais tarde." "Uma última coisa", disse Monteiro antes que ela pudesse desligar. "Você sabe onde está a ex-esposa de Mendes?" Isabela sentiu um arrepio. "Não", mentiu. "Francisco não me disse." "Que pena", respondeu Monteiro, com um tom que insinuava que sabia que ela mentia.
Seria uma pena que algo acontecesse com ela ou com esses bebês antes que nasçam. A noite caía sobre o bairro de Santa Teresa, trazendo consigo uma brisa suave que balançava as árvores no jardim de Helena. Sofia, sentada na varanda dos fundos, contemplava o céu estrelado enquanto acariciava distraidamente seu ventre. Os gêmeos estavam inquietos naquela noite, como se sentissem a agitação emocional de sua mãe. O som de passos a alertou da presença de Francisco, que se aproximava com 2 canecas fumegantes. Chá de camomila, disse ele, oferecendo-lhe uma. Helena mencionou que ajuda com a insônia durante a gravidez. Sofia pegou a caneca, agradecendo com um sorriso o gesto atencioso. Obrigada, não só pelo chá, mas por tudo o que você está fazendo. Francisco sentou-se ao lado dela no banco de madeira, deixando um espaço respeitoso entre ambos. São meus filhos também, respondeu simplesmente. E apesar de tudo o que aconteceu, você ainda é importante para mim, Sofia. Ela baixou o olhar, observando os redemoinhos de vapor que subiam de sua xícara. Tenho pensado muito nestes dias, confessou, em como as circunstâncias nos separaram, em como Monteiro manipulou meus medos e preocupações. Eu também, admitiu Francisco. Pergunto-me se nosso divórcio foi realmente o que queríamos ou se também foi parte do plano dele. A pergunta ficou suspensa no ar, carregada de possibilidades. O divórcio havia sido rápido, quase apressado, consequência de desentendimentos que agora pareciam triviais. Lembra-se da nossa última grande discussão? E perguntou Sofia. Sobre a casa em Angra. Francisco assentiu. Havia sido um ponto de virada em seu casamento, uma briga aparentemente sobre a reforma da casa, mas realmente sobre diferenças mais profundas. Você queria transformar o ateliê em um quarto para crianças, lembrou com um sorriso melancólico. Eu insisti em mantê-lo como espaço de trabalho. Se eu soubesse que já estava grávida, completou Sofia, embora eu também não soubesse então. Um movimento particularmente forte de um dos bebês fez com que Sofia soltasse uma pequena exclamação. Sem pensar, ela pegou a mão de Francisco e a colocou sobre seu ventre. Você sente? Acho que é a menina. Ela está sempre chutando. O espanto no rosto de Francisco ao sentir sua filha se mover foi como uma janela para um homem que Sofia conhecera e amara, vulnerável, genuíno, sem as camadas de dureza que o mundo dos negócios havia construído sobre ele. É incrível, murmurou, com os olhos brilhando de emoção. O momento de intimidade foi interrompido quando o telefone de Francisco tocou. Ao ver a tela, sua expressão mudou. É Isabela, disse ele, levantando-se para atender a ligação em particular. Sofia o observou enquanto ele falava, notando como sua postura se enrijecia progressivamente. Algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou quando ele retornou. Monteiro está fazendo perguntas sobre seu paradeiro, respondeu Francisco, a preocupação evidente em sua voz. Isabela acha que ele pode estar planejando algo. Como ele poderia saber que estou aqui? Não sei, mas não podemos arriscar. Francisco olhou ao redor como avaliando a segurança do lugar. Tenho homens vigiando a casa, mas talvez devêssemos considerar te transferir para um lugar mais seguro. Como onde? Seu apartamento. A casa em Angra? Sofia balançou a cabeça. Não quero continuar fugindo, Francisco. Não quero que nossos filhos nasçam no meio dessa situação. Estou fazendo tudo o que posso para resolver isso antes que eles nasçam, prometeu ele, ajoelhando-se na frente dela e pegando suas mãos. O time jurídico está preparando um caso sólido contra Monteiro. Só precisamos de tempo. Sofia estudou seu rosto. Reconhecendo a determinação que sempre admirara nele, mesmo durante seus piores momentos como casal. Confio em você, disse finalmente, surpreendendo-se com a sinceridade de suas palavras. Mas preciso que entenda algo. Não sou mais a mesma mulher que você conheceu. Este ano me mudou. Aprendi a me virar sozinha, a tomar minhas próprias decisões. Eu sei, assentiu Francisco.
E não pretendo controlar sua vida, Sofia. Só quero te proteger, você e nossos filhos, enquanto resolvemos essa situação. Uma contração mais forte que as anteriores fez Sofia se enrijecer subitamente. Francisco notou seu desconforto imediatamente. Você está bem? São contrações. Apenas Braxton Hicks tranquilizou-o ela, embora esta tivesse sido particularmente intensa. São normais a essa altura da gravidez. A casa em Angra dos Reis, com sua vista privilegiada para o lago, sempre fora o refúgio favorito de Francisco. Agora, transformada em fortaleza improvisada, abrigava um grupo incomum. Sofia, cuja gravidez alcançara 38 semanas. Helena, que se recusava a deixar sua amiga sozinha, 2 seguranças discretamente posicionados. E Francisco, dividindo seu tempo entre a proteção de sua família e a batalha legal contra Monteiro. Naquela manhã, Sofia contemplava o lago da varanda, enquanto Helena organizava as pequenas roupas para os gêmeos no quarto, que antes fora motivo de tantas discussões. Francisco a surpreendera ao mostrar a renovação. O antigo ateliê havia se transformado em um acolhedor quarto infantil com 2 berços, paredes decoradas com murais de florestas e céus estrelados, e uma cadeira de balanço junto à janela. Comecei a reforma há 6 meses, explicara ele. Mesmo sem saber da sua gravidez, sentia que este espaço deveria estar pronto para quando você formasse uma família, mesmo que não fosse comigo. O gesto a comovera profundamente, revelando um lado de Francisco que poucos conheciam, o homem que, apesar de sua dureza nos negócios, guardava uma sensibilidade que apenas ela vira plenamente. A tranquilidade da manhã foi interrompida quando Francisco entrou apressadamente na varanda, seu rosto iluminado por uma excitação mal contida. Temos as provas definitivas, anunciou, mostrando-lhe seu tablet. Isabela entregou todas as informações sobre a relação dela com Monteiro. Mensagens, transferências bancárias, até gravações de conversas onde ele admite ter te manipulado. Sofia se endireitou com dificuldade, a surpresa evidente em seu rosto. Isabela? Sua assistente esteve envolvida com Monteiro? Francisco assentiu, sentando-se ao lado dela. Monteiro a recrutou pouco depois do nosso divórcio, aproveitando os sentimentos dela por mim, explicou visivelmente desconfortável. Ela tem vazado informações da empresa por meses, mas ontem à noite veio ao meu escritório e confessou tudo. Por que ela faria isso agora? Disse que quando Monteiro ameaçou os bebês, ela percebeu que havia cruzado uma linha. Francisco pegou a mão de Sofia. Seu testemunho é crucial para o caso. A promotoria emitirá um mandado de prisão contra Monteiro hoje mesmo. Uma onda de alívio inundou Sofia. Depois de 1 ano vivendo com medo, a ideia de que finalmente pudesse acabar parecia quase irreal. Isso significa que estaremos a salvo. Que poderemos... Ela parou, insegura de como expressar a pergunta que realmente queria fazer. Poderiam tentar novamente? Reconstruir o que haviam perdido? Francisco pareceu entender a pergunta não formulada. Significa que poderemos decidir nosso futuro sem a sombra de Monteiro, respondeu suavemente. O resto dependerá de nós. Uma dor aguda repentina fez com que Sofia se curvasse, agarrando-se à grade da varanda. Sofia! Francisco se levantou alarmado. Acho que desta vez não é Braxton Hicks, ofegou ela, sentindo o líquido escorrer por suas pernas. Minhas águas romperam. Os minutos seguintes foram um turbilhão de atividade. Helena apareceu com a mala preparada para o hospital, enquanto Francisco ligava para o médico e organizava a transferência. Os seguranças se prepararam para escoltá-los até o Rio de Janeiro. No meio do caos organizado, o telefone de Francisco tocou. Era seu advogado. Monteiro desapareceu, informou com voz tensa após atender. A polícia foi prendê-lo, mas ele não estava em nenhuma de suas propriedades conhecidas. Sofia trocou um olhar de preocupação com Francisco, enquanto outra contração
mais forte que a anterior, a fez apertar os dentes. Não importa, decidiu Francisco, ajudando-a a se levantar. Agora o único importante é chegar ao hospital. A equipe de segurança nos acompanhará. Enquanto a ajudava a caminhar para o carro, Francisco notou algo incomum. Um barco se aproximando rapidamente de seu pier privado. Não era um dos seus. Exatamente um ano havia transcorrido desde aquela noite tempestuosa em que Francisco e Sofia se reencontraram no meio das chamas. A galeria de arte em Ipanema resplandecia com luzes quentes, enquanto os convidados admiravam a exposição Renascimento do Fogo à Vida. A primeira mostra individual de Sofia desde o nascimento dos gêmeos. As pinturas, intensas e emotivas, narravam visualmente a jornada de uma mulher do medo e da escuridão para a luz e a esperança. A pintura central, uma impressionante peça intitulada Gêmeos do Amanhecer, mostrava 2 bebês dormindo pacificamente enquanto as primeiras luzes do amanhecer dissipavam as sombras de uma tempestade. É extraordinário, comentou Helena, abraçando sua amiga. Seu melhor trabalho até agora. Sofia sorriu, buscando com o olhar Francisco, que segurava os gêmeos, Mateu e Lucia, de 6 meses, enquanto conversava com alguns convidados. Vestido com um traje informal, ele parecia mais relaxado do que esteve em anos, mostrando orgulhosamente seus filhos a quem quisesse vê-los. O caminho até este momento fora tudo menos fácil. O nascimento dos gêmeos, ocorrido precipitadamente na casa do lago, quando as contrações se intensificaram rápido demais para chegar ao hospital, fora tão dramático quanto sua concepção. O aparecimento de Monteiro no pier naquela manhã resultou ser um último e desesperado intento de intimidá-los antes de fugir do país. A exposição é um sucesso retumbante, comentou Isabela, aproximando-se com uma taça de champanhe. Sua relação com Sofia evoluíra lentamente da tensão inicial para um respeito mútuo, forjado na adversidade compartilhada. Seu testemunho fora crucial para o caso contra Monteiro, que agora enfrentava múltiplos processos em tribunais internacionais após ser capturado na fronteira com a Guatemala. Obrigada por vir, respondeu Sofia sinceramente. Significa muito para nós. Isabela assentiu, seu olhar desviando-se brevemente para Francisco e os bebês. São uma família linda, disse, com uma honestidade que surpreendeu a ambas. Sempre foram, mesmo quando estavam separados. Antes que Sofia pudesse responder, Francisco se aproximou, com Lucia profundamente adormecida em seus braços, enquanto Helena pegava o inquieto Mateu. A imprensa quer uma foto da artista com sua família, anunciou, seus olhos brilhando de orgulho. Você está pronta? Enquanto posavam para as fotografias, Sofia refletiu sobre o improvável caminho que os levara até aqui. Não haviam se casado novamente, pelo menos não ainda. Ambos decidiram reconstruir seu relacionamento lentamente, aprendendo a se comunicar de maneira mais eficaz, a respeitar os espaços e sonhos um do outro. Francisco havia transformado radicalmente sua empresa, priorizando projetos de desenvolvimento sustentável e colaborando estreitamente com comunidades indígenas no Nordeste para criar oportunidades econômicas respeitosas com suas tradições e terras. Sofia havia retomado sua carreira artística, combinando-a com oficinas para crianças desfavorecidas na escola de Helena. O apartamento onde ocorreu o incêndio havia sido completamente renovado e doado a uma fundação que apoiava mães solteiras, transformando o lugar que quase lhes custou tudo em um espaço de esperança para outras famílias. No que você está pensando? E sussurrou Francisco enquanto os fotógrafos se reorganizavam. Em como o fogo pode destruir, mas também purificar, respondeu Sofia, acariciando a bochecha de sua filha adormecida. Em como às vezes precisamos perder tudo para valorizar o que realmente importa. A última fotografia capturou um momento de intimidade não planejado. Francisco,
inclinando-se para beijar suavemente Sofia, enquanto os gêmeos dormiam em seus braços, com a pintura Gêmeos do Amanhecer como fundo. A imagem, publicada no dia seguinte na sessão cultural, se tornaria o símbolo de sua história, uma família renascida das cinzas do medo e da desconfiança. Mais tarde naquela noite, enquanto os convidados se despediam e os gêmeos dormiam sob a vigilância de Helena, Francisco levou Sofia ao Jardim dos Fundos, da galeria, onde uma pequena fonte criava uma melodia relaxante. "Tenho algo para você", disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. "Não é um anel, não ainda. É algo que simboliza nossa jornada." Dentro havia uma chave dourada com um pequeno pingente em forma de chama. "É a chave da nossa casa em Angra", explicou. "Coloquei a propriedade em nome dos 4. Aconteça o que acontecer entre nós, sempre será o lar de nossa família." Sofia pegou a chave, comovida pelo gesto que representava não posse, mas liberdade, não controle, mas confiança. "Obrigada", respondeu, entrelaçando seus dedos com os dele, "por me resgatar naquela noite e por me dar o espaço para decidir se queria ser resgatada." Sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, selaram com um beijo a promessa de um futuro construído não sobre as cinzas do passado, mas sobre os alicerces da verdade compartilhada, da confiança renovada e do amor que, como a mais persistente das chamas, se recusara a extinguir. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Assine o canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Vejo vocês no próximo vídeo.